O que é tônus? Costumamos geralmente iniciar as nossas aulas querendo saber de vocês o que vocês entendem como tônus. Tônus muscular é o estado de tensão leve, porém permanente, existente normalmente nos músculos. Existem algumas condições de saúde em que o tônus ele vai desaparecer, e isso acontece quando ocorre uma privação da inervação. Mesmo quando o músculo está em repouso, certa quantidade de tensão frequentemente aparece. A esta quantidade de tensão, nós gostamos de classificar como um estado de contração muscular subliminar de movimento. Então, mesmo quando não estamos realizando movimentos involuntários, existe um estado de contração muscular, definido como estado subliminar de movimento. O tônus, quando ele encontra uma classificação de anormalidade, pode ser classificado como espástico, rígido, hipotônico, atetoide, distônico e atáxico. E temos aí, então, a presença dessas denominações: espasticidade, rigidez, hipotonia, atetose, distonia e ataxia. Quais são as consequências de um tônus anormal? As consequências serão sinergias de movimentos em padrão flexor ou extensor, uma velocidade menor de movimento, pouca estabilidade postural, diminuição de força, equilíbrio e habilidade e diminuição de mobilidade e marcha, com futuras contraturas e deformidades. Como podemos conceituar espasticidade, sabendo que ela está dentro de uma classificação maior que chamamos de hipertonia? Voltando um pouco, nós entendemos hipertonia como um termo utilizado para descrever o enrijecimento a uma parte do corpo, seja durante o repouso, seja durante o movimento ativo. A hipertonia, ela geralmente surge após danos em centros supramedulares no cérebro, tais como a paralisia cerebral ou um traumatismo craniano, ou até mesmo após uma lesão de medula espinhal. Dentro da hipertonia, nós podemos encontrar a espasticidade. A única definição de espasticidade apoiada por uma pesquisa é essa que vocês estão encontrando no slide: uma resistência dependente da velocidade durante o movimento passivo. Ou seja, durante o movimento passivo, seja ele empregado de forma rápida, vai ser possível encontrar uma resistência. Nós vamos perceber o aumento do tônus muscular ao estiramento passivo, sendo velocidade dependente. Nós vamos encontrar a espasticidade, vamos poder classificar esse tônus como espástico, quando também percebermos uma hipersensibilidade aos estímulos sensoriais, a presença de clônus ao estiramento, reflexos tendinosos profundos hiperativos e posturas ou movimentos anormais dos membros. Decorrente da lesão fixa no córtex motor do cérebro, mais ou menos aproximadamente a espasticidade é encontrada em 50% das crianças com paralisia cerebral. Acredita-se que a espasticidade seja causada por uma falha na inibição pré-sináptica normal. Ocorre uma ativação exagerada dos neurônios alfa e gama e, consequentemente,
uma superestimulação da musculatura agonista e antagonista. E nós percebemos nas articulações um constante movimento, uma constante cocontração. A criança parece endurecida e incapaz de relaxar. Nesse vídeo, eu demonstro para vocês como a gente faz a avaliação do tônus. Percebam que eu faço em um membro, depois em outro, e percebam também a velocidade que eu imprimo para que seja possível a comparação e para que, se houver o aparecimento da espasticidade, ela seja evidenciada através do movimento rápido. Bom, para que seja possível uma quantificação da espasticidade, nós temos uma escala que pode fazer a mensuração da espasticidade, que se chama escala de Ashworth. Essa que eu os apresento é a escala modificada. Nós temos o grau 0, onde não temos nenhum aumento de tônus muscular. 1, quando temos um discreto aumento do tônus muscular no final da amplitude de movimento. 2, quando temos um discreto aumento do tônus muscular com um mínimo de resistência no restante da amplitude. 3, quando temos um aumento mais acentuado do tônus por quase toda a amplitude. No 4, quando temos um considerável aumento do tônus muscular, já com movimento passivo dificultado. E 5, quando temos a presença da rigidez, sendo evidenciado uma fixação nas posturas de flexão e extensão, sendo quase impossível a movimentação passiva. A rigidez significa o aumento do tônus em toda a amplitude de movimento, independe da velocidade, ou seja, não adianta empregar a velocidade, né? Você não vai perceber a espasticidade ali, porque a espasticidade ela é velocidade dependente. A rigidez não, a rigidez está ali, independe da velocidade. Lesões graves podem desencadear rigidez, principalmente ao nível do tronco encefálico. Temos como posição dos membros a flexão dos membros superiores e a extensão dos membros inferiores. Vamos ter pouquíssimo movimento voluntário e vamos ter um alto risco no desenvolvimento de contraturas. A hipotonia. A hipotonia significa um tônus baixo, anormal. Significa que é a resistência excessivamente baixa ao alongamento passivo. Embora não existam muitos estudos sobre hipotonia na prática clínica, mais crianças recebem cuidados fisioterapêuticos por causa do tônus muscular baixo, especialmente no tronco e pescoço, do que por tônus aumentado. A hipotonia parece ocorrer por uma perda da atividade eferente ou aferente sobre o neurônio motor inferior e, consequentemente, ocorrerão mudanças no tecido músculo-esquelético. Bom, como consequência da hipotonia, nós vamos ter uma frouxidão e uma hipermobilidade articular, teremos músculos mal definidos por conta da hipotrofia, diminuição da força e da resistência, diminuição dos reflexos tendinosos profundos e respostas diminuídas aos estímulos sensoriais de reação, de proteção e equilíbrio. Conforme a ilustração, vocês podem perceber a grande dificuldade dessa criança em realizar a extensão do seu corpo contra a gravidade na primeira foto.
E na segunda, percebam que já é uma criança grande, né? Já aí de uns 6 meses, incapaz de que o movimento da cabeça acompanhe o movimento do tronco. A atetose está dentro da classificação do tônus flutuante. E nessas variações de tônus, nós vamos encontrar uma combinação de hipertonia com hipotonia. O tônus muscular flutuante em todo o corpo vai ser possível ser visto, inclusive na face e até mesmo na língua. A atetose ela é decorrente de uma lesão, principalmente em núcleos rubros, e ela é caracterizada por movimentos involuntários, movimentos de um extremo ao outro da amplitude de movimento com um padrão contorcido, dificuldade para manter a estabilidade postural em amplitudes médias e necessidade de fixar membros inferiores e membros superiores para que seja possível algum tipo de realização de função. A atetose, ela pode se desenvolver após um período de hipotonia na infância. Os movimentos involuntários são reforçados na tentativa de atividade intencional. E geralmente as crianças atetoides não desenvolvem deformidades. Elas são pessoas hipermóveis que têm tendência a subluxações. Dentro do campo das atetoses, nós temos uma subclassificação. Nós temos o puro atetoide, que são movimentos incontrolados sem o aumento do tônus muscular. Nós temos a atetose com a distonia. Quando apresenta o componente distônico, nós vamos perceber espasmos intermitentes e um aumento imprevisível do tônus. Ele vai do hiper à hipotonia. Teremos a atetose com espasticidade, que é a forma mais comum, e temos a coreo-atetoide, onde faremos uma combinação de movimentos involuntários entre grandes e pequenas articulações. A ataxia é uma alteração no controle muscular que geralmente acompanha danos cerebelares, causando também flutuações na atividade muscular. Uma criança com ataxia apresenta movimentos com força normal, sem hipertonia. Portanto, nós vamos perceber alguns movimentos espasmódicos e também incoordenados. Dependendo da região em que ocorre o dano cerebelar, a criança pode apresentar uma ataxia de membro, ataxia de tronco ou ataxia de marcha. Crianças portadoras de ataxia de marcha apresentam um equilíbrio pobre e podem ser descritas como apresentando movimentos de uma pessoa embriagada. A ataxia também pode gerar movimentos, alguns distúrbios como o nistagmo, que é aquele movimento sacádico dos olhos, e problemas de deglutição e fala. Nesse slide, nós vamos perceber que a marcha da criança com ataxia, ela não obedece uma linha reta. Essa marcha é similar a uma pessoa que está bêbada, embriagada. Ela é bastante irregular. Vocês podem perceber na foto dessa criança o quanto a base está alargada e o quanto existe uma flexão de tronco, de quadril, de joelhos. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre tônus e como se faz a sua classificação e sua avaliação. Foi um prazer ficar com vocês esse tempo.
Um grande abraço e até a próxima!